Operação Cartão Vermelho. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Fover, a sua solução para a mobilidade em 2 ou 4 rodas. Linic Man. Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Este é um alerta CM. Rui Costa assinou documentos que foram apreendidos no âmbito do processo Cartão Vermelho. Uma página da rede social Twitter divulgou letras bancárias relativas à transferência de Francisco Vera por quase 3 milhões de euros para o Benfica. Tratam-se de documentos que servem de ordem de pagamento e estão assinados por Rui Costa e por Domingos Soares de Oliveira. Um anexo mostra que os pagamentos eram destinados ao empresário Bruno Macedo, arguido no processo Cartão Vermelho. A CMTV contactou o Benfica, que recusou explicar estes documentos e por que motivo foram assinados por Rui Costa. Foi ainda divulgada uma alegada conversa do responsável pela página de Twitter com o nome de Pulha e supostamente um magistrado do Ministério Público responsável pelo processo Cartão Vermelho. As vozes estão distorcidas, por isso não é possível confirmar se a conversa é verdadeira. São feitas perguntas ao suposto magistrado, uma delas sobre o envolvimento de Rui Costa. A resposta é que Rui Costa tinha de conhecer o esquema de Vieira. É uma notícia que avançamos em Alerta CM. Estamos ainda, nesta altura, a apurar mais detalhes sobre esta notícia. Daqui a pouco vai estar também nesta ligadora a jornalista Tânia Laranjo para nos dar todas as informações que conseguimos apurar até ao momento. Para já avançamos e com 3 novos casos de Covid-19 no Benfica. Pizzi, Radonjic e Yaremchuk testaram positivo nos mais recentes testes feitos pelo plantel benfiquista no Seixal. São assim baixas confirmadas para o jogo de domingo na Luz, frente ao Passos de Ferreira. Já ontem o guarda-redes Sevilar também testou positivo à Covid-19. Estes 4 jogadores já estão isolados do restante grupo de trabalho que treinou ontem pela primeira vez este ano. O plantel de Nelson Veríssimo teve direito a 4 folgas depois da derrota por 3-1 no Dragão frente ao Futebol Clube do Porto. Esse jogo foi na última quinta-feira. O plantel do Benfica está rendido a Nelson Veríssimo. Alguns jogadores até já fazem comparações com Bruno Lage. É uma notícia do Jornal Record. Os treinos do novo técnico benfiquista são diferentes dos de Jorge Jesus, mais intensos e ao mesmo tempo mais curtos. É uma alteração que agrada ao plantel. Nelson Veríssimo orientou 2 treinos antes do jogo no Dragão, frente ao Futebol Clube do Porto. Logo aí, os jogadores ficaram impressionados. Uma reação positiva que foi confirmada ontem no regresso ao Seixal. De resto, muitos dos jogadores já conheciam o técnico. Foi ele quem assumiu o cargo de treinador da equipa principal depois da saída de Bruno Lage. Ferro e Jetson vão ter uma última oportunidade para brilhar no Benfica. O treinador Nelson Veríssimo já prometeu a Rui Costa que vai reforçar a aposta nos jogadores da formação. Fez mesmo saber que, por isso, não quer que Ferro e Jetson saiam da Luz. O destino dos dois estava praticamente decidido. Jorge Jesus não contava nem com um nem com o outro. Por isso, o assado benfiquista estava já a preparar as saídas em janeiro. Depois das reuniões dos últimos dias, ficou decidido que o plantel seria mais curto e que os jogadores do Seixal não podem ser desvalorizados dentro do Benfica. Nessas conversas estiveram Rui Costa, Nelson Veríssimo e ainda Rui Pedro Brás. João Mário tem sido um jogador indispensável no Benfica esta época. O médio jogou em mais de 70% dos minutos possíveis até agora. Este registro de utilização é o mais elevado da carreira de sénior do internacional português. Na época passada, no Sporting, João Mário apenas jogou pouco mais de 50% dos minutos possíveis até janeiro. O médio tem estado em bom plano esta época, soma 2 golos e 5 assistências. Pedro Martins está a ser apontado ao Benfica. O treinador do Olympiacos é um dos nomes da lista de Rui Costa para liderar a equipa do Benfica na próxima época. A imprensa grega avançou esta notícia, mas refere que o Benfica ainda não fez qualquer proposta ao treinador português, que tem contrato com o Olympiacos até junho deste ano. Pedro Martins recebe 1 milhão de euros limpos por ano.
O Benfica anunciou António Oliveira como o novo treinador da equipa B. O Clube da Luz anunciou em comunicado que António Oliveira é o sucessor de Nelson Veríssimo no comando técnico da equipa B. António Oliveira é filho de Tony, antigo jogador e treinador do Benfica. O novo técnico da equipa B assinou um contrato até a final da época. António Oliveira tem 38 anos e orientou o Atlético Paranaense na época passada, em que a equipa atingiu a final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Foi assim descartado o nome de João Sacramento, ex-adjunto de José Mourinho na Roma, o primeiro treinador apontado à equipa B do Benfica. Já fora dos calvados, John Textor não desiste de investir na SAD do Benfica. Segundo o Jornal Record, as duas partes mantêm os contactos porque o milionário americano continua interessado no projeto do Benfica. John Textor e o Clube da Luz já se tinham reunido em outubro passado. O empresário ficou de fornecer informações sobre a intenção de cotar a SAD na Bolsa de Nova Iorque. Os vice-presidentes do Benfica, Luís Mendes e Jaime Antunes, exigiram essa informação mais detalhada para a SAD analisar esse cenário. Olhamos também para o ex-treinador do Benfica, Jorge Jesus, recusa assumir já o comando técnico do Atlético Mineiro. O antigo treinador do Benfica esteve hoje reunido com os dirigentes do clube brasileiro, mas este encontro só aconteceu por uma questão de cortesia e educação. Jorge Jesus não está inclinado a aceitar o convite do Atlético Mineiro por ter sido treinador do Flamengo. Segundo a imprensa brasileira, Cuca e Carlos Carvalhal são alternativas a Jorge Jesus. O ex-técnico do Benfica terá pedido mais 10 dias para avaliar a hipótese de ir para o Atlético Mineiro. Isto segundo a imprensa brasileira revela hoje. De qualquer forma, tal como a CMTV noticiou em exclusivo, Jorge Jesus vê com bons olhos um cenário em que continue de férias. Este é um alerta CM. Luís Dias está a ser dado como praticamente certo no Liverpool, numa transferência milionária já em janeiro. A imprensa inglesa avança esta noite que o clube inglês está próximo de chegar a acordo com o Futebol Clube de Porto para uma transferência a rondar os 70 milhões de euros. A cláusula de rescisão do extremo colombiano é de 80 milhões. Segundo o jornal The Sun, o Liverpool quer avançar já por Luís Dias para responder às ausências de Salah e Sadio Mané, que vão jogar a Taça das Nações Africanas. O internacional colombiano está assim próximo de deixar o Dragão já no mercado de inverno. Esta é uma notícia à qual vamos voltar também com mais informações. Estes são os primeiros detalhes que podemos já avançar, mas vamos voltar a ela mais à frente nesta Liga de Ouro. Olhamos agora também para um outro jogador do Futebol Clube de Porto, porque José Mourinho estará interessado em contar com Sérgio Oliveira. A Roma e o Futebol Clube de Porto já terão iniciado mesmo conversações, isto segundo a imprensa italiana. O objetivo da equipa treinada por Mourinho é receber o internacional português por empréstimo com opção de compra. Recordo que Sérgio Oliveira já tinha sido associado à Roma no verão. Na altura, o médio estava a 1 ano de terminar o contrato, mas, entretanto, já renovou pelo Futebol Clube de Porto. Esta época, o internacional português marcou 5 golos em 24 jogos. Ruben Semedo está a forçar cada vez mais uma saída do Olympiacos. A CMTV sabe que o clube grego perdeu paciência para as confusões em que o central está envolvido. Desta vez, Ruben Semedo filmou-se em casa com a namorada a jogar Uno, um jogo de cartas, tudo porque a imprensa grega avançou que o jogador tinha sido detido depois de uma queixa da namorada por alegada violência doméstica. A paciência dos dirigentes do Olympiacos esgotou-se e ganha força a saída de Ruben Semedo para o Futebol Clube de Porto. O jogador português quer voltar a Portugal, até porque considera que está a ser vítima da imprensa grega. O jogo entre Estoril e Futebol Clube do Porto vai mesmo realizar-se no próximo sábado. Esta decisão foi tomada na reunião de hoje entre a Liga e os dois clubes. Ficou definido que o isolamento de 7 dias vai passar a ser regra no campeonato, por isso o Estoril vai ter 20 jogadores disponíveis. A notícia foi avançada pelo Jornal Record e confirmada pelo Estoril. Em comunicado, a SAD do Estoril assume que manteve o pedido de adiamento do jogo, mas explica que o pedido foi recusado pelo Futebol Clube do Porto por constrangimentos de calendário. O Estoril considera a decisão dos Dragões legítima, mas realça que essa posição impossibilita a presença nas melhores condições possíveis da equipa do Estoril no jogo do próximo sábado. Agora um processo a envolver o Futebol Clube do Porto e Fábio Silva vai processar o Porto, o jogador, e exige mais de 250 mil euros.
O agora jogador do Wolverhampton já interpôs no Tribunal Judicial da Comarca do Porto o processo contra Sado Portista. Segundo o Jornal Record, o valor que o ex-jogador portista reclama diz respeito ao prémio de assinatura relativo à última renovação de contrato que fez com o Porto em 2019. O Record avança também que a STV, empresa que representa Fábio Silva, tem valores em atraso a receber do Futebol Clube do Porto relativos à comissão de 3 milhões de euros da transferência do jogador para o Wolverhampton por um valor de 40 milhões de euros. Olhamos também para o Sporting, em particular para Ruben Amorim, testou positivo à Covid-19. O treinador do Sporting vai assim falhar a deslocação do Sporting aos Açores para defrontar o Santa Clara para o campeonato. Esta é a segunda vez que Ruben Amorim tem Covid-19. A primeira aconteceu no início da época passada. Também Gonçalo Inácio testou ontem positivo e fica fora do encontro com o Santa Clara. Por outro lado, Pedro Porro e o Garte voltaram hoje aos treinos e podem jogar. O Sporting viaja amanhã para os Açores. Se vencer o Santa Clara, o Sporting passa a ter o melhor registro em 17 jornadas de toda a história do clube. Além disso, a equipa leonina garante também um dos melhores registros de sempre na Liga. Na época passada, o Sporting já tinha conseguido a melhor primeira volta de sempre, com 45 pontos. Agora pode ir mais longe e chegar a inéditos 47 pontos. Só o Benfica de Bruno Lage, com 48 pontos, consegue superar este registro. Rui Costa vai dirigir o jogo entre o Sporting e o Santa Clara. Este é um árbitro de má memória para o Sporting. Rui Costa expulsou Ruben Amorim e Hugo Viana na época passada, no encontro entre Sporting e Famalicão. Na altura, o jogo terminou empatado e o treinador arrasou Rui Costa. Já Hugo Viana disse que o árbitro era uma vergonha. Em 2017, este árbitro do Porto já tinha ficado ligado a um caso polémico durante o Sporting Desportivo de Chaves. Esta época, Rui Costa apenas mostrou 3 cartões vermelhos, um deles foi a Tabata, no Casa Pia Sporting. Rodrigo Ribeiro poderá ser o próximo jovem da formação do Sporting a ser aposta de Ruben Amorim. O treinador pediu um avançado a Frederico Varandas, mas face à falta de dinheiro, esse problema poderá ser resolvido com a prata da casa. Rodrigo Ribeiro tem apenas 16 anos e é visto como um avançado com grande potencial. Ruben Amorim já o chamou a vários treinos, tem ficado agradado com a qualidade do atacante. Rodrigo Ribeiro poderá mesmo estrear-se já no próximo dia 11, frente ao Lessa para a Taça de Portugal. Agora um caso que envolve um jogador do Sporting e um do Benfica. Sebastião Coates e Darwin Núñez estão em risco de falhar os jogos dos respectivos clubes no final deste mês e no início de fevereiro. Ontem o novo selecionador do Uruguai, Diego Alonso, anunciou que vai chamar os internacionais que jogam na Europa para os encontros da fase de qualificação para o Mundial. Se forem convocados tanto o avançado do Benfica como o central do Sporting, falham as meias finais e a eventual final da Taça da Liga. A lista dos pré-convocados do Uruguai vai ser revelada esta sexta-feira. Segundo o Jornal Record, o Sporting vai pedir a dispensa do capitão e o Benfica ainda está na expectativa para saber se Darwin é chamado à seleção. É uma notícia que estamos a acompanhar em Alerta CM. Luís Dias está a ser dado como praticamente certo no Liverpool, numa transferência milionária já em janeiro. A imprensa inglesa avança esta noite que o clube inglês está próximo de chegar a acordo com o Futebol Clube do Porto para uma transferência a rondar os 70 milhões de euros. A cláusula de rescisão do extremo colombiano é de 80 milhões. Segundo o jornal The Sun, o Liverpool quer avançar já por Luís Dias para responder às ausências de Salah e Sadio Mané, que vão jogar a Taça das Nações Africanas. O internacional colombiano está assim próximo de deixar o Dragão já no mercado de inverno. Este é um tema que vamos desenvolver naturalmente nesta edição da Liga de Ouro, mas Vítor Pinto, peço-te já uma reação rápida. Tem fundamento esta notícia em Inglaterra? Sim, tem fundamento. Poderá acontecer alguma coisa. As informações que eu tenho não apontam para o imediato, apontam para um período posterior ao longo deste mês. Mas existe fortíssimo interesse de clubes ingleses e deixa-me dizer-te, com toda a certeza, poderão cobrar-nos no final da época, ou agora, ou no final da época, Luís Dias vai sair para o futebol inglês.
Vamos voltar a este tema, mas há um outro alerta SEM também que estamos a acompanhar nesta ligador. Rui Costa assinou documentos que foram apreendidos no âmbito do processo Cartão Vermelho. Uma página da rede social Twitter divulgou letras bancárias relativas à transferência de Francisco Vera por quase 3 milhões de euros para o Benfica. Tratam-se de documentos que servem de ordem de pagamento e estão assinados por Rui Costa e por Domingos Soares de Oliveira. O anexo mostra que os pagamentos eram destinados ao empresário Bruno Macedo, arguido no processo Cartão Vermelho. A CMTV contactou o Benfica, que recusou explicar estes documentos e por que motivo foram assinados por Rui Costa. Foi ainda divulgada uma alegada conversa do responsável pela página de Twitter com o nome de Pulha e supostamente um magistrado do Ministério Público responsável pelo processo Cartão Vermelho. As vozes estão distorcidas, por isso não é possível confirmar se a conversa é verdadeira. São feitas perguntas ao suposto magistrado, uma delas sobre o envolvimento de Rui Costa. A resposta é que Rui Costa tinha de conhecer o esquema de Vieira. Para nos dar informações sobre estes novos desenvolvimentos, está connosco hoje nesta ligador a jornalista Tânia Laranjo. Tânia, boa noite. De que forma é que estas assinaturas de Rui Costa podem comprometê-lo no processo Cartão Vermelho, se é que podem? Para já o que sabe é que estes documentos foram de facto apreendidos, ou seja, nesta última visita da Inspeção Tributária, a visita é um eufemismo naturalmente, que foram levados uma série de contratos, também foram levados os contratos relativos a este atleta. E aqui o que há são então letras de pagamento que estão assinadas não só por Rui Costa, também pelo administrador, pelo Haddad, administrador financeiro do Benfica, e este dinheiro passou do clube do Paraguai, que era de onde vinha o atleta, para uma empresa de Bruno Macedo, sediada numa offshore na zona do Dubai. E isto é factual. O Benfica, contactámos o Benfica de facto não dá qualquer explicação para estes pagamentos, não diz, por exemplo, se Rui Costa sabia ou não sabia que o dinheiro ia cair nas contas de Bruno Macedo. Estas letras têm como destinatário não Bruno Macedo, mas o tal clube do Paraguai, mas o dinheiro depois circulou e não é muito diferente, por exemplo, do que vimos na investigação ao Futebol Clube do Porto. O dinheiro acaba por ir para um sítio e depois circular para outro e designadamente para empresários. No caso, Bruno Macedo era do universo de Luís Filipe Vieira, mas o que suspeita ao Ministério Público e o que quer perceber o Ministério Público é se de facto Rui Costa sabia ou não sabia que aquele dinheiro era para Bruno Macedo, tanto mais que a compra do passe deste atleta por 2,8 milhões, era um atleta com 22 anos, pouca gente muito provavelmente se lembrará, ele nunca chegou a jogar na equipa principal do Benfica e aos 23 anos, ele chega aos 22 a Lisboa e aos 23 até abandona o futebol e abre primeiro uma loja de artigos desportivos e depois uma pastelaria ou um café no Paraguai. Ou seja, é alguém que tem uma passagem muito efêmera no Benfica, nunca chegou a jogar na equipa do Benfica, nem sequer estreou um único minuto na equipa principal do Benfica, custou 2,8 milhões e o dinheiro acabou no universo de Bruno Macedo, com a agravante que, de facto, estas letras estão assinadas por Domingos Soares de Oliveira e por Rui Costa. Não há o nome de Luís Filipe Vieira. E deixa-me só dizer-te, é preciso não esquecermos que desde a detenção de Luís Filipe Vieira, toda a gente à volta de Rui Costa sempre garantiu que Rui Costa nada tinha a ver com nenhum dos negócios que estavam em investigação, ou não os conhecia, ou não tinha sido tido nem achado, usando a expressão popular, não tinha assinado nenhum destes contratos e, de facto, pelo menos relativamente a este atleta que está a ser investigado, a assinatura é clara, os documentos são autênticos, que foram divulgados na tal página de Twitter que falavas e que foi confirmado também pelo Correio da Manhã e pela CMTV da autenticidade destes documentos. E temos mais para mostrar em relação a este processo. Este é um alerta CM. Os
Mostramos agora precisamente os documentos que estão a ser divulgados e que contêm a assinatura de Rui Costa, agora presidente do Benfica, numa das transferências. Estes são documentos relativos a uma transferência de Francisco Vera, jogador paraguaio, para o Benfica. Tratam-se de letras de pagamento, letras bancárias com ordem de pagamento e que tinham duas assinaturas, uma de Domingos Soares de Oliveira e a outra de Rui Costa, agora presidente do Benfica. Na altura era Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, e estes documentos estão a ser investigados no âmbito do processo Cartão Vermelho. Foram apreendidos estes documentos que estamos agora também a mostrar pela primeira vez. A CMTV já contactou o Benfica depois destes documentos a terem começado a circular numa página da rede social Twitter. O Benfica recusou explicar estes documentos e recusou também explicar o porquê de conterem a assinatura de Rui Costa. Estamos agora a mostrar também de forma mais aproximada essas assinaturas, uma de Rui Costa e a outra de Domingos Soares de Oliveira. Eram ordens de pagamento e tinham como destinatário Bruno Macedo, o empresário que é, tal como Luís Filipe Vieira, arguido na operação Cartão Vermelho, no processo Cartão Vermelho. Portanto, tratam-se de pagamentos de tranches relativas ao negócio de Francisco Vera, um negócio também que já está há muito, Tânia, sob investigação ou sob suspeita, porque este negócio já aparecia também desde 2016 no Football Leaks e até foi motivo de notícia, inclusivamente no Paraguai. O que é que nos podes dizer também sobre isso? Porque a determinado momento já tinha sido pago pelo menos as primeiras tranches, 1,4 milhões, se eu não estou em erro, já teria sido pago e não teria sido declarado sequer pelo tal clube do Paraguai. Ou seja, já nessa altura, e o Football Leaks dava conta disso mesmo, e já nessa altura a situação foi notícia e foi dado conta de que poderia ser aberta uma investigação, quer em Portugal, quer também no Paraguai, por eventual crime de fraude fiscal e também de branqueamento de capitais. Ou seja, há vários anos que as autoridades conheciam também este negócio. Agora, já depois da detenção de Luís Filipe Vieira e da apresentação ao primeiro interrogatório, foram feitas novas buscas ao Benfica e aí foram pedidos contratos de muitos jogadores, de muitos mais, aliás, do que os que tinham sido imputados a Luís Filipe Vieira no primeiro interrogatório. E dentre este grupo mais vasto, de cerca de 20 negócios que estão de facto a ser investigados, está o deste atleta e também está a ser investigado o motivo de Rui Costa, se sabia ou não sabia que este dinheiro ia para o empresário Bruno Macedo. Essa é uma situação que está em investigação. É preciso realçar que Rui Costa naturalmente não é arguido neste processo, mas também Jorge Nuno Pinto da Costa não é arguido no processo prolongamento, o que não significa que não esteja de facto a ser investigado. Ou seja, uma coisa não invalida a outra. O que está a ser investigado neste processo é saber se também se Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira sabiam que este dinheiro ou que de alguma forma este negócio tinha sido empolado, que este jogador não valeria os tais 2,8 milhões e que este dinheiro passaria quase como uma plataforma pelo tal clube do Paraguai e acabaria num paraíso fiscal dominado no universo de Bruno Macedo. Pelo menos nessa perspectiva, o Ministério Público, quando ouvir Rui Costa, que será naturalmente ouvido, tal como Domingos Soares de Oliveira neste processo de Cartão Vermelho, não sabemos em que qualidade, mas será confrontado com estes documentos e terá de explicar se sabia ou não que o dinheiro ia para Bruno Macedo e se era um negócio fictício para fazer sair dinheiro do Benfica ou se era de facto a compra de um atleta que apenas o Benfica fez, no caso teria feito então um péssimo negócio, porque custou 2,8 milhões e nunca chegou a jogar sequer na equipa principal do Benfica. Achas, Paulo Futre, que este processo Cartão Vermelho, mesmo o Rui Costa não sendo arguido neste processo, representa uma ameaça para o presidente do Benfica, agora também com estas novas informações, ou não? Primeiro, boa noite, Mariana. Boa noite, Paulinho. Ao Vitinho, aos três campeões, a todos lá em casa e bom ano a todos aí em casa. E também a ti, Mariana. Eu soube disto agora, deixa-me explicar um bocadinho melhor, não é?
Estamos aqui a falar de uma das transferências que estão a ser investigadas na Operação Cartão Vermelho. E o que está em causa são letras bancárias, ou seja, ordens de pagamento das tranches dessa transferência. E nestas ordens de pagamento, que foram agora divulgadas, estão na internet, foram divulgadas numa página das redes sociais, estão as duas assinaturas, uma de Rui Costa e a outra de Domingos Soares de Oliveira. Ou seja, não está a assinatura de Luís Filipe Vieira, está assim de Rui Costa e de Domingos Soares de Oliveira. O que quer dizer que a assinatura de Rui Costa está aqui num dos documentos que estão a ser investigados neste processo, embora não seja arguído. E está a gerar também muitas reações em torno dos benfiquistas. Daqui a pouco o Vítor também nos pode explicar o impacto que tudo isto está a ter, mas achas que já de base pode ter aqui algum motivo de preocupação a Rui Costa ou não? Pela associação que é sempre feita entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira. Quando é que custou o jogador? 3 milhões de euros, a rondar os 3 Mas um milhões de jovem... euros. Sim. A Tânia disse que o miúdo não jogou. Era um miúdo. Sim. Era internacional. Tinha 23 jovem. anos na altura da Era transferência. internacional, Tânia. Tinha 22 anos e aos 23 abandonou o futebol. E era internacional, uruguaio. Não faço ideia. Paraguaio. Paraguaio, não é Mariana, uruguaio. deixa-me ter informação que eu estou para estar mais... Deixa-me ter informação, né? Segui com o Vitinha. Porque isto é um tema tão sério que eu não vou... Não vou mandar nem bolas para fora e quero responder como Deus manda, não é? E as comissões foram pagas aonde? O dinheiro... As comissões Não são portanto, comissões, isto é o pagamento ao Clube Paraguai. O pagamento que é feito na transferência do Paraguai para o Benfica, do Clube Paraguai para o Benfica. a questão é que esse dinheiro acaba depois no universo de Bruno Macedo. Numa empresa de Bruno Macedo, não é? Exatamente. Que é um dos arguídos. Mas como é que é? A ver se o Benfica compra o jogador. Uma equipa paraguaia. Sim. E quem paga a comissão... Não, o São os Benfica paga à equipa do Paraguai. E o Paraguai Sim, transfere... compra, normal. E a comissão quem paga? Não é só a comissão. Transfere grande parte desse montante, estamos a falar de mais de 50% desse montante, ou seja, não falamos de uma comissão. Grande parte desse montante acaba no universo de Bruno Macedo. Que aparece num anexo, é um dos documentos também mostrados, mostram que este dinheiro da transferência foi, afinal, a ter a uma empresa de Bruno Macedo. São os paraguaios que pagam. Ao Bruno Macedo. Não, aliás, quem Não paga, é estas notas estão assinadas pelo Benfica, por Rui Costa e por Domingos Soares de Oliveira. Aqui a questão... Eu não consigo entender, porque... Mariana, Paulo Sim, Futa, deixa-me só explicar. Obviamente, o que está aqui em causa, o que as autoridades suspeitam, é que foi um negócio fictício, que este valor foi inflacionado, que este atleta não valia estes 2,8 milhões e que o clube paraguaio aceitou, ele sim, a troco de uma comissão, fazer sair dinheiro do Benfica para o universo de Bruno Macedo. Esta é naturalmente o raciocínio da investigação e que leva, aliás, as autoridades a irem ao Benfica a apreender estes documentos. É isso que está em causa, agora está aqui bem explicado pela Tânia. Tínhamos de saber quem é que paga a comissão, não é? Não é que não... Paulo, se há um negócio se fictício, é o não há uma Benfica. comissão. Não há uma comissão. Se há um negócio fictício, se for verdade o que defende o Ministério Público, é que este jogador de 22 anos, que vem para o Benfica, que nunca jogou no Benfica e que aos 23 até abandonou o futebol, portanto não era propriamente alguém que tivesse uma carreira promissora, quando é comprado por 2,8 milhões de euros, seria um negócio fictício, onde o Paraguai aceitou, muito provavelmente, a troco de uma comissão, um pequeno clube do Paraguai, servir de plataforma de dinheiro até Bruno Macedo, até uma empresa do Dubai. Portanto, seria uma forma de o Benfica fazer chegar dinheiro a Bruno Macedo. Essa é a suspeita da parte do Ministério Público. E é um facto que está ali a assinatura de Rui Costa. Vítor, esta letra bancária foi divulgada, estas letras bancárias foram divulgadas numa página da rede social Twitter. Tens acompanhado desde então, obviamente, as reações. Que impacto é que está a ter também entre os adeptos do Benfica, por exemplo? Este caso do Francisco Vera já é conhecido, como sabes, Mariana, as pessoas sabem, tivemos de tirar todos um curso acelerado daqueles 40, 50, 60 jogadores que foram contratados e não chegaram a representar a equipa A do Benfica. Por exemplo, no caso do Francisco Vera, o Paulo Futa, ao fazer uma boa pergunta, era internacional sub-17 e fez 17 jogos e marcou um gol pela equipa B do Benfica. Depois nunca chegou a jogar na equipa A,
Mas naquela altura, já não me lembro bem quem era o treinador do Benfica. Estão inflamados, não está... Eu não me lembro bem quem era o treinador do Benfica, mas acho que era um treinador que é conhecido por não apostar muito em jovens. Não me estou a lembrar do nome, acho que é melhor nem me lembrar do nome, que o Ministério Otávio pode estar ouvido, para depois não temos chatice. Ainda em concreto às coisas, o que estava nestes documentos, que tive a oportunidade de ver mais ou menos a meio da tarde, dizia respeito a pagamentos ao Clube Rubio Nu, que é um clube que está envolvido em várias situações de suspeita, mas aquilo que está identificado, tendo assinaturas do Domingos Faz Oliveira e de Rui Costa, e que parece-me que são as assinaturas deles, não sou um grafologista, mas parece-me que sim. Não foram desmentidas pelo Benfica. E não foram desmentidas, referem-se a um pagamento ao clube. A mim parece-me que o posicionamento do Benfica em relação a isto, e pelas informações que tenho, será que o Benfica fez um pagamento a outro clube por uma contratação que realizou e a partir daí não tem forma nenhuma de saber se o Rubio Nu vai ceder dinheiro a alguém ou tem algum acordo com outra pessoa. O que queres dizer é que, para percebermos o anexo que é também divulgado com a assinatura relativa à empresa de Bruno Macedo, pode não estar diretamente ligado Sim, é isso a estas será essa a explicação, e creio que Rui Costa, no dia que for chamado a prestar declarações, será isso que vai dizer, que não tinha conhecimento que iria transitar qualquer verba para Bruno Macedo. Agora, como nós sabemos desde o início desde a Operação Cartão Vermelho até a Operação Prolongamento, desde o início que existem indícios, de facto, de algumas situações relativas ao futebol que parecem estranhas, e admito que parecem. No caso do Benfica, de facto, são muitos jogadores que não chegaram a representar um clube, mas, por exemplo, seja em que situação for, por exemplo, e no caso do Benfica, que é um clube extremamente organizado e fazem-se relatórios para todas as contratações, na hora em que o Benfica for chamado a comprovar porque é que decidiu contratar Francisco Vera, seguramente terá relatórios de scouting, terá relatórios de treinadores e terá atas do Conselho de Administração onde este dispêndio de verbas foi autorizado. E é por aí que os clubes, seja o Benfica, seja o Futebol Clube do Porto, seja outros clubes que estão a ser avisados pelas operações, poderão demonstrar ou não se estas contratações de jogadores são contratações objetivas e feitas dentro do que é a prática habitual de uma sociedade anónima desportiva, ou se de facto as suspeitas que existem da parte do Ministério Público têm a ver com inflacionamento de aquisições de jogadores, inflacionamento de comissões, lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, se poderão existir ou não. Há uma situação que eu tenho defendido desde o início, com todo o respeito pelos outros juristas do Ministério Público, mas eles não percebem mais futebol que os técnicos que estão no futebol, os administradores da área oficial dos clubes, que conhecem o mercado, e o Benfica, a dada altura, assumiu como estratégia negocial contratar muitos jogadores, secar praticamente o mercado nacional, contratando 30, 40 jogadores, para não dar hipótese aos rivais lá chegarem. Isto é uma estratégia lícita ou ilícita? Isto é uma estratégia comercial compatível com aquilo que os adeptos do Benfica pretendiam ou não? O Benfica, nessa fase, foi tetracampeão, apesar de ser, às vezes, algo de chacota, o facto de Benfica contratar muitos jogadores não representava o clube, nunca houve nenhum levantamento de rancho aqui à porta da luz por causa disso. A partir daí, existem investigações que descobriram circuitos de dinheiro que levantaram suspeitas, vai ter que ser a continuidade dessa investigação e as explicações que o Benfica puder dar e pessoas que eventualmente tenham assinado documentos que terão que explicar estas situações. Agora, mesmo para terminar, Mariana, porque tem que ser coerente, desde o início que disse que num Conselho de Administração como o do Benfica Futebol SAD, dentro de uma estrutura altamente profissional como a do Benfica, que era considerada, inclusivamente, como estando 10 anos à frente das outras, a pior estratégia de defesa é tentar dizer que nunca ninguém sabia de nada, que era tudo feito só por uma pessoa, que o Luís Vieira fazia as coisas todas sozinho, ou seja, mandava fazer os documentos, mandava fazer os pagamentos, e eu às vezes digo meio a brincar que se calhar era seguramente Luís Vieira que, quando tinha algum tempo livre, ia dar de comer às águias. De certeza absoluta. Porque dá a ideia que mais ninguém na SAD do Benfica sabia nada do que se passava. Eu acho que essa não é a melhor estratégia de defesa. A melhor estratégia de defesa é o Benfica. Dado que até o Correio da Manhã várias vezes já noticiou, até em relação ao Dérios Gonzalez, ao Correia e ao César, que havia relatórios internos sobre os jogadores, é comprovar com essa documentação se estas contratações de jogadores são corretas ou não, ou se existe algum motivo para as suspeitas do Ministério Público. Diamantino, achas que deve haver uma explicação mais alargada do Benfica, ou uma explicação, porque neste momento optou por não explicar o Benfica quando foi contactado pela CMTV em relação a este caso em particular? Boa noite. Mariana, eu peço desculpa, mas sou suspeito, principalmente em relação ao Rui Costa. Conheço-o há alguns anos, conheço o seu pai, conheço a sua mãe.
conheço os seus filhos, portanto, duvido muito que o Rui Costa alguma vez tivesse, duvido muito, para não dizer que tenho a certeza, isso não vou fazer, mas duvido mesmo muito que o Rui Costa alguma vez a assinar qualquer letra que percebesse que não estava de acordo com aquilo que ele perfilha, com o caráter, com a educação, com a seriedade que tem, duvido muito que o Rui Costa tivesse assinado uma letra desse tipo. Aquilo que percebi pela Tânia é que Rui Costa, como administrador da SAD, tem que assinar documentos, julgo eu e Domingos Soares de Oliveira e se calhar outros, não faço a mínima ideia, teriam que assinar documentos. Se é um pagamento ao clube, depois o que o clube, Paraguai, Uruguai, Paraguai fez ao dinheiro, com certeza será outra coisa, mas eu neste mas caso achas que neste duvido momento muito. o Benfica não deve uma explicação sobre estes documentos e sobre estas assinaturas? Se deve, Sim. eu acho que vai ter que as dar, segundo a Tânia, vai ter que as Sim, dar. isso do ponto de vista processual, mas estava a perguntar-te mais do ponto de vista público, até dos público, adeptos e sócios do Benfica. Público, Mariana, Sim, eu sim. não sei se deveria ou não fazer, acho que muitas vezes desmentir-se ou certas coisas que as pessoas acham que é mentira, pelo menos no momento, vai-se alimentar ainda mais, é esperar pelas investigações, aquilo que o Ministério Público com certeza tiver a perguntar e com certeza no Benfica, o Rui Costa e as outras pessoas terão que se explicar sobre aquilo, sobre isto que veio agora ao lume. Agora repito que, conhecendo o Rui Costa como conheço, duvido muito que ele tivesse, como se costuma dizer, alinhado numa situação dessas. Oh, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Desmentir é impossível, naturalmente, porque a autenticidade dos documentos está por nós confirmada. Os documentos são autênticos, estão no processo, foram apreendidos. Não, quando eu falo desmentir é depois quando forem chamados a prestar declarações. O que Rui Costa terá de explicar é se sabia ou se não sabia que o dinheiro iria parar a Bruno Macedo. Agora, há aqui duas ou três coisas. Primeiro, em 2016, se eu não estou em erro nas datas, ou seja, o negócio é 2015, 2016, 17, o Futebol Leaks torna público estes documentos. Na altura, nós não sabíamos quem era Bruno Macedo, mas Rui Costa, naturalmente, presumo eu, sendo administrador do Benfica, deve ter percebido que, de facto, pelo menos teria sido enganado, porque pensava que tinha pago a um clube e, afinal, o dinheiro não era para aquele clube. Isto indicia que alguma coisa está mal neste negócio. Para além disso, Rui Costa tem defendido desta detenção de Luís Filipe Vieira, não só Rui Costa, mas muitas pessoas que estão à volta dele, que no fundo ele não sabia de nada, que no Benfica parecia, e nisso concordo em absoluto com o que disse o Vítor, era apenas Luís Filipe Vieira que decidia tudo, contratava, negociava, ia buscar jogadores, acertava com o Bruno Macedo, era o culpado de tudo e mais alguma coisa. E, de facto, o que nós temos aqui é que estes negócios também passaram por dois responsáveis que, presumo eu, até dadas as suas responsabilidades, eram ambos administradores do Benfica, um deles até é agora presidente do Benfica, não deveriam assinar de cruz, deveriam ter todos os cuidados e mais alguns. E acho que o Benfica devia explicar, nem que seja a dizer naturalmente, porque eu acredito que será isto, de que o Rui Costa Tânia, não vou ter de te sabia o destino interromper do com a promessa dinheiro. de que ainda vamos voltar a este tema, mas neste momento há também uma nova polémica a envolver um jogador do Sporting. Este é um alerta CM. Paulinho foi apanhado a celebrar a passagem de ano em Sevilha, numa discoteca. A prova está nesta fotografia. Esta fotografia foi divulgada precisamente pela discoteca em causa e é possível ver ao fundo o ponta de lança do Sporting, que passou a passagem de ano. Aparece nesta fotografia a fumar xixa, inclusivamente, numa discoteca em Sevilha, na passagem de ano. A CMTV, entretanto, já contactou também o Sporting. Fonte oficial do Sporting disse que
o local da passagem de ano de Paulinho se trata de um não assunto. Os jogadores do Sporting, segundo o Sporting, estavam num período de 3 dias de folga na passagem de ano, por isso Paulinho não violou o regulamento interno. Esta é a posição oficial da parte do Sporting, depois de ter sido divulgada esta fotografia por parte da discoteca em Sevilha, onde Paulinho passou a passagem de ano. Aqui vemos-lo na imagem que foi divulgada por esta discoteca. E agora avançamos também a esta notícia em Alerta CM, já com a reação da parte do Sporting, que desvaloriza este acontecimento, apesar de Paulinho surgir nestas imagens sem máscara, assim como todas as pessoas que surgem nesta fotografia tirada na noite da passagem de ano em Sevilha. O Sporting explica que os jogadores tinham 3 dias de folga, Fernando Mendes, e que por isso esta imagem é um não assunto. Concordas ou não? Boa noite. É um não assunto. Acho que não é um assunto. Se tinham autorização para se... Repara, salvo erro, Mateus Reis até foi ao Brasil. Salvo erro, Gaio, pelo menos o que me apercebi, teve na Madeira. Se o Sporting deu 3 dias de folga, com todos os cuidados que deviam de ter, acho eu, tanto que o caso que ele já teve Covid e já deve ter feito teste outra vez, portanto, não me parece que seja assunto. Estavam autorizados a ir para onde quisessem, portanto, tudo bem. Na minha opinião, acho que aqui não há assunto, sinceramente. Também achas, Vítor, que não há nada a apontar a Paulinho olhando para esta imagem? Estou a ser apanhado de surpresa, mas tenho umas dúvidas. Eu não sei propriamente quais eram as regras de acesso a locais de diversão noturna em Sevilha. Não sei se era preciso teste para entrar, se todas as pessoas que estarão lá estarão testadas, como está atualmente a acontecer aqui, ou acontecia antes de fecharem as discotecas durante esta semana. Portanto, se estiverem num ambiente onde só podem ter acesso pessoas testadas, e eu creio assim de cabeça, espero não estar enganado, quer Paulinho, quer Mateus Nunes já tiveram Covid-19. Paulinho teve há relativamente exatamente, pouco tempo. teve relativamente pouco tempo, com certificado de recuperação. Provavelmente estando ambos vacinados, como provavelmente estarão, creio que não será uma situação de grande risco. Tem a ver única e exclusivamente com as recomendações que o Sporting possa ter dado ou não para este período de lazer dos jogadores. Desde que não tenham, é isso que o Sporting terá que avaliar. Se os jogadores, ao irem para Sevilha para uma festa, seja ela qual for, se estariam a infringir ou não as regras ou conselhos ou recomendações que o Sporting terá dado para esta passagem de ano. Portanto, a partir daí, nós podemos ter acesso ao que eles fizeram, porque esta fotografia, mas já vimos que até houve outros jogadores que na altura do Natal também tiveram o tipo de festejos, também estiveram com famílias e não foram castigados por isso. Vítor, o Paulinho teve Covid há 15 dias atrás. O Paulinho teve Covid há 15 dias atrás. Portanto, acho que isto não é assunto. Se havia uma folga, estavam autorizados para ir... Para, já te disse, e tu deves saber, que o Mateus Reis foi para o Brasil. É assunto do quê? Foi devidamente autorizado pelo Sporting o Mateus Reis. Em relação a Paulinho e esta imagem, também achas, Paulo, que é de desvalorizar? O Paulinho, é um ano que tenha passado bem, não é? Oh, Mariana, não sei o que estamos a falar. Não sei onde é que querem chegar, então não era a passagem de ano. Sim. Era proibido os jogadores. O Sporting diz que o jogador não violou o regulamento interno. Estávamos aqui num tema importante, já sei o que é que se passou, e agora vejo, Paulinho, bom ano, querido. E vamos ganhar a aposta, Paulinho. O Otávio Lopes. Eu tenho uma aposta com o Otávio, que ele vai marcar 15 golos no campeonato, já leva 6. Força, Paulinho. Espero que tenha em Sevilha. Sevilha é uma grande cidade. Gosto muito de Sevilha. Quer saber, Mariana? Não conheço. Feira La Féria. Opa, aquilo é uma maravilha. Mas também a passagem de ano devia ser... Passagem de ano, Mariana. O que é que estamos aqui a falar, não é? Diamantino, também achas que é um não assunto como defende o Sporting na reação oficial? Completamente, Mariana. Acho que o jogador tinha todo o direito, tem todo o direito de fazer a passagem do ano onde quisesse, se fosse em Portugal, no Algarve, está ali também perto de Sevilha, se calhar ninguém levaria a mal. Estando em Sevilha, ainda por cima, como o Futre dizia, deve ser uma das cidades mais bonitas de Espanha e onde se podemos divertir e comer melhor ainda. É verdade, Tininho. Não vejo mal absolutamente nenhum. Tininho. Sei que há treinadores, às vezes, que quando estão perto das competições, que não era o caso, estão perto das competições, fecharem os jogadores nos hotéis para passar não passarem a passagem do ano. Neste caso não acho rigorosamente nada, acho completamente normal. Posso só dizer uma coisa, Tininho? Diz.
Se calhar até foi a Espanha num instantinho, que a gasolina também é mais barata lá. E comprar uns caramelos, porque os caramelos são muito bons em Espanha. Há lá uns caramelos fabulosos. Também, Fernando, de que Ruben Amorim não vai encarar esta imagem com qualquer preocupação ou não vai haver qualquer tipo de repreensão da parte do treinador a Paulinho? Mariana, se não tivessem autorizados a se deslocar para qualquer lado, acredito que fosse ouvir problemas. Agora, se estão autorizados, não vejo qual é o problema, sinceramente. Acho que não. Acho que não. Tenho a certeza que não. Já houve uma reação de Ruben Amorim, até estavas há pouco a falar, Vítor, sobre aquele jantar que aconteceu, o jantar de Natal, e que juntou jogadores do Sporting e do Benfica, e na altura Ruben Amorim foi muito claro a desvalorizar aquilo que tinha acontecido. Achas que previsivelmente será também essa a postura do treinador em relação a este caso? E das pessoas que estiveram nesse jantar, pelo menos o Tabata e o Lucas Fernandes do Portimonense testaram positivo. Portanto, havia ali claramente uma situação que poderia acarretar algum risco. Agora, a partir do momento que aí parece-me que, de facto, essa concentração e, sobretudo, a sua divulgação nas redes sociais contrariava aquilo que era as recomendações que tinham sido dadas, aí parece-me que sim, claramente, até porque ainda havia uma jornada para disputar, atenção. Nessa fase o Sporting ainda tinha um jogo para realizar, o jogo precisamente com o Portimonense, e o Sporting nem aí, pelo menos para o exterior, deixou passar qualquer ação disciplinar interna. Portanto, nem que eventualmente Paulinho e Mateus Nunes possam ser chamados à razão, creio que o Sporting vai seguir a linha que manteve até o momento, falo-á dentro de portas e num registro meramente interno, e nessa gestão de crítica que o Sporting tem feito tem sido, de facto, excelente, porque tem conseguido evitar que situações que podem estar no limite do desagradável sejam transformadas em algo que rapidamente desaparece do mapa. E nisso o Sporting, creio que não vai mudar o rumo, independentemente ou não dos jogadores serem chamados à razão. Neste momento nós estamos a acompanhar 3 alertas CM, todos a ver com os grandes do futebol português, um de cada, e no que diz respeito ao Futebol Clube de Porto, o grande destaque neste momento vai para Luís Dias, que está a ser neste momento dado como praticamente certo no Liverpool, numa transferência milionária já em janeiro. A imprensa inglesa avança esta noite que o clube inglês está próximo de chegar a acordo com o Futebol Clube de Porto para uma transferência a rondar os 70 milhões de euros. A cláusula de rescisão do extremo colombiano é de 80 milhões. Segundo o jornal The Sun, o Liverpool quer avançar já por Luís Dias para responder às ausências de Salah e Sadio Mané, que vão jogar a Taça das Nações Africanas. O internacional colombiano está assim próximo de deixar o Dragão já no mercado de inverno. Por 70 milhões de euros, Paulo, seria bem vendido Luís Dias? Se o Porto estivesse na Champions, eu pensava que o Pinta, com o meu presidente, o meu pai desportivo, Pinta Costa, ia vender já, mas só se ia em junho, não é? Mas derivado desta situação do Salah e do Mané, eu acho que não vai ter hipótese. E 70 milhões é 70 milhões. É irrecusável esta proposta? Mas mesmo assim eu penso que ele vai tentar fazer, como fez com o Militão. Sim. Fecha em janeiro ou dezembro, o jogador fica até junho. Não é? Eu acho que ele vai fazer tudo para fazer um negócio talvez mais barato, mas que o jogador está num momento de forma incrível. Não é? E o Fogo do Porto perde este craque em janeiro, não, está na luta pelo título. Não. A parte da Liga Europa não vai ser fácil. Não vai substituí-lo. Ter um jogador do nível que está este campeão. Pá, é incrível como ele cresceu. Como este miúdo cresceu em tão pouco tempo, né? Mas estou convencido que vai ser vendido ou agora, ou em junho. Não? A intenção do Porto inicialmente era essa, e será essa com certeza, Vítor, que fazer uma grande venda, mas com essa garantia de que poderia ficar com o jogador. Mas tendo em conta aquilo que está a acontecer no Liverpool, que são as duas ausências de dois jogadores fundamentais, é nesse sentido que o Liverpool avança já por Luís Dias. Sabendo disso, será quase impossível fechar um negócio nessas circunstâncias? Não há nenhum sinal que seja possível ao Futebol Clube do Porto processar a venda imediata de Luís Dias para ele sair apenas no final da temporada. Seria o negócio mais conveniente para o Futebol Clube do Porto, aquele que o Futebol Clube do Porto verdadeiramente pretendia, mas já desde há algum tempo para cá que se percebe
que esse tipo de cenário seria inconcretizável. A partir daí, sempre já também há várias semanas que se fala na possibilidade de o Liverpool, que conhece bem Luís Dias, ainda defrontou outra vez o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, e sei que retiraram boas notas de mais do que um jogador de Futebol do Porto, não terá sido apenas Luís Dias, mais algum jogador de Futebol do Porto ficou muito bem cotado junto do scouting e dos responsáveis técnicos do Liverpool, que ainda por cima tem 2 elementos ligados ao futebol português na equipa técnica, um deles holandês, mas trabalhou no Futebol do Porto, portanto estão sempre muito atentos ao que se passa em Portugal e no Futebol do Porto, e Jürgen Klopp tem grande confiança neles. A partir daí, estou a falar de Pep Lijnders e Vítor Matos. A partir daí, a informação que eu tinha é que, de facto, pode acontecer alguma coisa por Luís Dias este mês, não nos próximos dias ou não imediatamente, mas está a começar a criar-se no horizonte o cenário que poderá levar à saída de Luís Dias já no mercado de inverno. Não sei se vai ser mesmo para o final do mês ou se vai ser mesmo nos próximos dias devido à saída dos jogadores para a CAN. O Egito começa a jogar dia 11, precisamente contra a Nigéria, curiosamente. Aquilo que me parece é que vai o Futebol do Porto... Vai ser fácil convencer Sérgio Conceição a libertar já acho que houve um clique que mudou as coisas, Mariana, que era isso que ia dizer a seguir. Acho que aquele momento contra ou melhor, a infecção por Covid-19 de Luís Dias transformou Luís Dias de um jogador insubstituível a um jogador que pode, já que os elementos estão no plantel, ser mitigada a sua ausência, como aconteceu com a boa entrada do PP, que surpreendeu toda a gente com a exibição que fez contra o Benfica no campeonato. Teve um golo anulado, depois teve um golo que foi validado, mas fez uma exibição surpreendente, não por aquilo que sabia que ele podia render no Brasil, mas desde que tinha chegado a Portugal ainda não tinha conseguido render este nível. A partir daí, um encaixe desta dimensão por Luís Dias, que será um recorde para o Futebol Clube do Porto, né, excetuando a questão de João Félix, que é de outra dimensão. Luís Dias será a maior venda de sempre do Futebol Clube do Porto. A partir daí, o Futebol Clube do Porto fica com margem de manobra se conseguir este encaixe, embora só tenha 80% do negócio, atenção. Ficará com margem para resolver alguns dos problemas imediatos que tem de liquidez e também, provavelmente, se for caso disso, até ao fecho de mercado, contratar eventualmente um jogador que Sérgio Conceição identifique como importante. Agora, o protagonismo que o Luís Dias atingiu, Mariana, para terminar, deixava claro que agora, ou no final da temporada, Luís Dias ia deixar o Futebol Clube do Porto. Para quem só agora também se juntou a nós nesta Liga de Ouro, nós estamos neste momento a acompanhar 3 notícias em alerta CM, uma sobre cada um dos 3 grandes do futebol português. Já aqui falámos sobre uma polémica a envolver Paulinho, ponta de lança do Sporting, também sobre Luís Dias, que está a ser dado como praticamente certo no Liverpool, mas há um outro alerta CM com o qual abrimos esta edição da Liga de Ouro e que tem a ver com Rui Costa. O presidente do Benfica assinou documentos que foram apreendidos no âmbito do processo Cartão Vermelho. Uma página da rede social Twitter divulgou letras bancárias relativas à transferência de Francisco Vera por quase 3 milhões de euros para o Benfica. Tratam-se de documentos que servem de ordem de pagamento e estão assinados por Rui Costa e por Domingos Soares de Oliveira. Um anexo mostra que os pagamentos eram destinados ao empresário Bruno Macedo, arguido no processo Cartão Vermelho. A CMTV contactou o Benfica, que recusou explicar estes documentos e por que motivo foram assinados por Rui Costa. Foi ainda divulgada uma alegada conversa do responsável pela página de Twitter com o nome de Pulha e supostamente um magistrado do Ministério Público responsável pelo processo Cartão Vermelho. As vozes estão distorcidas, por isso não é possível confirmar se a conversa é verdadeira. São feitas perguntas ao suposto magistrado, uma delas sobre o envolvimento de Rui Costa. A resposta é que Rui Costa tinha de conhecer o esquema de Vieira. Tânia, sabemos que esta conversa não tem fiabilidade, não é possível nós provarmos se esta conversa existiu realmente, mas pegando nesta frase que aparece nesta suposta conversa de que Rui Costa tinha de conhecer o esquema de Vieira, neste momento pode ser considerada essa frase como senso comum de alguma forma para ti ou não? É assim, há muitas das partes daquela conversa que de facto estão em investigação. O que eu não acredito é que tenha sido um magistrado do Ministério Público a ter aquela conversa, até porque o único magistrado do Ministério Público que tem um domínio completo do processo é Rosário Teixeira, e até conhecendo o Rosário Teixeira há muitos anos que anda nos tribunais e já o ouvi dezenas de vezes, a própria linguagem não é a de Rosário Teixeira. Portanto, quanto a isso, não tenho qualquer dúvida, não se percebe a voz, porque a voz está distorcida, mas não são sequer as formas gramaticais de Rosário Teixeira, as palavras que utiliza,
Mas não a conversa constrói... existiu e está no processo, é isso? Ora bem, deixa-me te explicar. A conversa não existiu. A conversa, não tenho dúvidas que será de alguma forma simulada. Ou seja, o que é verdadeiro são muitos dos factos que estão na conversa. A conversa, no fundo, é quase um mestrado fictício que conta a esta tal personagem, que também não sabemos quem é, que se intitula de Pulha, uma série de coisas relativas à investigação. E ao que conseguimos, de facto, já confirmar, muitos destes factos estão, de facto, em investigação. O que será aqui fictício é dizer-se que é o magistrado que está a falar com esta pessoa e que aceitou contar-lhe tudo sobre a investigação. Essa parte não me parece possível, até porque a própria linguagem não coincide com a de Rosário Teixeira. Mas o conteúdo, de facto... muito daquele conteúdo que está nesta tal conversa que agora está nas redes sociais está de facto a ser investigado e as linhas de raciocínio são estas. Há de facto uma linha de raciocínio do Ministério Público que ainda está numa fase de investigação, tanto mais que ainda não ouviram Rui Costa, mas Rui Costa será ouvido neste processo. Em que qualidade não o sabemos. Não sabemos para já se será ouvido como testemunha ou se será ouvido como arguido. Não é de excluir que possa ser ouvido naturalmente como arguido. Nem Rui Costa, nem nenhum outro administrador ou ex-administrador da SAD do Benfica. Mas uma das linhas desta investigação é saber se, de facto, se Rui Costa sabia ou não sabia, e quem fala é Rui Costa, dizemos também Domingos Jorge Oliveira. Se os restantes elementos da administração da SAD do Benfica conheciam o que o Ministério Público diz ser um esquema de Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira também nega ter estado neste esquema, é preciso não esquecer. Esta é a posição de Rosário Teixeira, é a posição do Ministério Público, foi sufragada, aliás, por Carlos Alexandre, em primeiro interrogatório judicial. Mas não deixa de ser uma posição apenas do processo, neste momento. Luís Filipe Vieira também diz que não é verdade que tenha inflacionado comissões para Bruno Macedo para fazer sair dinheiro do Benfica. O que este documento que estávamos ainda agora a ver e que vemos agora no canto superior direito em pequeno é de facto a prova de que Rui Costa assinou estas letras. Dir-se-ia, é normal assinar letras? Claro que é normal. Ele era administrador do Benfica naquela data e agora é presidente do Benfica. O que é preciso saber é se Rui Costa sabia que este dinheiro eventualmente não iria para o Clube do Paraguai. Se tinha alguma coisa a ver com o que o Ministério Público diz ser um esquema de Vieira. Nós também já sabemos que Vieira diz que não tem nada a ver, que nunca pagou e também diz o mesmo. Vieira também diz, não tenho nada a ver se o Paraguai depois transferiu o dinheiro ou não para Bruno Macedo. Como Pinto Costa também diz, eu não tenho nada a ver com o dinheiro que Jorge Mendes depois dava a Pedro Pinho. Ou seja, os raciocínios são sempre iguais. Quem tem aqui que fazer a prova em sede de julgamento será naturalmente a acusação, o Ministério Público. Os processos ainda não são públicos, nós não conhecemos a prova. O que conhecemos já são muitos dos indícios. E estes indícios são, de facto, o Ministério Público quer saber se Rui Costa sabia ou não sabia de que o dinheiro poderia ir para Bruno Macedo. E se, de alguma forma, foi comprado um jogador por 2,8 milhões, que não valia nem de perto nem de longe aquele montante. Se o Benfica apenas fez um mau negócio, o que também pode ter acontecido, os clubes de futebol podem comprar um jogador a achar que vai ser o suprassumo da cantareira, passando aqui a expressão, e de repente é um fiasco, ou seja, o clube também pode ter feito apenas um mau negócio. Caberá ao Ministério Público demonstrar que este nexo de causalidade de dinheiro para Bruno Macedo significa outra coisa, e depois os tais negócios que Bruno Macedo fez com o filho de Luís Filipe Vieira. Mas, neste caso concreto, relativamente a Rui Costa, o Ministério Público quer saber se Rui Costa sabia ou não sabia dos negócios de Bruno Macedo e Luís Filipe Vieira, que para o Ministério Público, como sabemos, indiciam uma série de crimes muito graves, que levaram, aliás, à aplicação de uma medida de coação gravíssima. Luís Filipe Vieira está com uma das maiores cauções da justiça portuguesa, 3 milhões, se eu não estou em erro, só há mais 2 cauções superiores, o que significa que é uma medida de coação muito grave, porque o próprio juiz entendeu que os indícios são fortes. Isto não significa que em tribunal se vá conseguir provar. A prova cabe a quem acusa, cabe ao Ministério Público de a fazer, por isso Neste mesmo o momento, processo tem prazos.
Há, obviamente, uma grande diferença entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa, como dizias, porque Luís Filipe Vieira já é arguido neste processo, o que não acontece com Rui Costa, mas há já algumas dúvidas que se levantam precisamente pelo facto de Rui Costa a ter assinado alguns destes documentos. Deixa-me só explicar também que estamos a acompanhar mais notícias em Alerta CM, já aqui falámos sobre Luís Dias. A outra notícia tem a ver com o Paulinho, que vemos nas imagens. Estamos a mostrar uma imagem que foi divulgada por uma discoteca de Sevilha, da passagem de ano. Daqui a pouco vamos também desenvolver este tema, mas sobre o processo cartão vermelho e sobre Rui Costa, de que forma é que está a ser gerida esta, não é suspeita, mas pelo menos dúvida que existe do Ministério Público dentro do Benfica, pelo que sabes? Mariana, a CMTV obviamente está aqui a causar grande impacto ao levar-nos a debater este caso, mas é preciso termos noção de uma coisa, tendo em conta tudo o que tem sido buscas aos clubes, e especificamente ao Benfica, que é o recordista mundial de buscas em clubes. Não deve haver nenhuma transferência que não esteja nas mãos de tudo que é entidade pública, seja da área fiscal, da área judicial ou criminal. Já com o Rui Costa como presidente, não é? E desde o início do Football Leaks, porque já sabemos, porque nenhum de nós é anjinho, sabemos que independentemente dos documentos que o Sr. Rui Pinto conseguiu retirar dos clubes através da pirataria informática, a partir do momento que se sabe quais são os documentos, quais são os negócios, quais são os circuitos de dinheiro, é muito fácil às autoridades judiciais irem por esse caminho e encontrarem o dinheiro. Mas a questão não é essa. E este caso do Francisco Vera, em concreto, era um daqueles que desde o início dava para a chacota em relação ao Benfica, dos 40 jogadores, 50 jogadores, olhem o Vera, que foi o que deixou de jogar e depois passou a trabalhar numa drogaria ou pastelaria, ou seja o que for. Ou seja, é novidade aqui, estamos a debater, mas eu não acredito que o Ministério Público, ainda por cima com a competência que o Dr. Rosário Teixeira tem, já não tenha escrutinado estes documentos onde está a assinatura de Rui Costa. Portanto, se Rui Costa não foi constituído arguido, não foi chamado a depor, parece-me muito difícil que o facto de estarmos agora a ser confrontados com o documento, que é importante, que isso vá mudar alguma coisa em relação ao estatuto de Rui Costa, porque Rui Costa, como administrador, efetivamente assinava documentos do Benfica. Paulo Futres também tem novidades, já sei que recebeste informações. Mariana, deixa-me só dar a oportunidade. Já vos vou ouvir aos dois, à Tânia e ao Paulo. Temos de fazer um raciocínio agora individual. já sei. Vamos dar a oportunidade estamos a falar daquele senhor que é meu amigo. De dar todas as informações. Já sei há 15 minutos, Mariana. Tem de ser a seguir a um curto Estamos a intervalo. falar daquele senhor que é meu amigo. E vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre ele. Mas aquele é o meu orgulho e meu amigo. Nesta Liga de Ouro. Traz toda a oportunidade para falar Estou há sobre 20 minutos a falar nisto e não Até passo a já. bola. Oh, Mariana, não estou a sério. Você está aqui. Para renascer é preciso coragem. É enfrentar uma parede em branco e estocá-la de futuro. Cortar a palha, plantar de novo a esperança e regar uma nova vida. Dá crédito à tua coragem. Crédito bom, o crédito que mereces. Duplica o teu depósito no Casino Bacana Play e ganha até 1000 euros para jogares. Este pequeno comprimido de Actifed é o único com uma formulação completa a atuar nos sintomas nasais para um alívio eficaz. Actifed comprimidos. De narizes percebemos nós. E agora Actifed. Descongestionante em spray. Alívio rápido em minutos. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man. Com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic. Nada a esconder. Se queres uma máquina de lavar roupa Samsung por apenas 399 euros. Já sei, mas vale ir à Vorten. E ainda tens entrega grátis em vorten.pt. Vorten, o nosso forte é o preço. O mundo das apostas desportivas espera por ti, com um bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt. O jogo começa agora. Os produtos da Pesca Nova são tão frescos que parece que vêm diretamente do mar. Queres? O camarão Pesca Nova é capturado e ultracongelado em alto mar. É preciso muito frio para manter a qualidade perfeita, com a garantia de que chega até nós sempre nas melhores condições. Há quem diga que é arte. É delicioso! It's the night they've been waiting for, the chance to break out. Inmates spend years planning their escapes, but even the best laid plans can go wrong. Join me, Morgan Freeman, for history's most daring prison break.
Fugas históricas, só no canal História. Há dias em que pensas, uau, hoje eu mereço, então pede um Glovo. E há noites que não queres que acabem, e se pedires um Glovo? Ou dias em que não tens controle de tudo. Ou sim, porque na Glovo pedes o que quiseres quando quiseres. Glovo, pede e nós entregamos. Este é o tédio. Estás aí a gastar a salada de quinoa, não é? O tédio é um chato. Não deixes que o tédio te tire do sério. Liga-te a PT Casino e escolhe a diversão. Outro moderno. Deixar de fumar não é fácil. As gomas Nicorette atuam rapidamente e combatem a vontade de fumar ao longo do dia para começar uma nova vida. Nicorette. Faça algo incrível. Multiplica as hipóteses de deixar de fumar de vez após a primeira semana sem fumar. Aceite o desafio. Incrível! Chegou o 5G do Mel à máxima velocidade. De norte a sul, do interior ao litoral e ilhas. Sente que é real. Mel 5G. Humaniza-te. Sabia que mudar os seus pneus custa bem menos do que imagina? Pneu Fover 205/55 R16W por apenas 54,95. Fover, a sua solução para a mobilidade em 2 ou 4 rodas. Entra em jogo com a Solverde.pt. Registra-te e faz a tua primeira aposta. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Quando chega o inverno, com os dourados sai um verde complexo. Descubra os novos verdes mais ricos e estruturados que pode até guardar para abrir mais tarde. Há um verde para cada momento. Eu sou generoso. Gosto de dar sempre o melhor. Mas como não quero gastar muito, tem de ser barato. Para quem tudo quer, há uma marca que tudo tem. E Mana tem arroz basmati Continente por apenas 1,43€. E iogurtes líquidos tradicionais Continente por apenas 1,12€. O que rende a ir ao Continente. Já imaginaste se o mundo fosse mais divertido? Nós imaginámos. E por isso criámos o Bacana Play, o teu novo casino online. Registra-te já e ganha bónus de boas-vindas. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man, com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic, nada a esconder. Você está aqui. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Fover, a sua solução para a mobilidade em 2 ou 4 rodas. Linic Man. Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Estamos a acompanhar 3 notícias em Alerta CM. Começamos com Luís Dias. Está a ser dado como praticamente certo no Liverpool, numa transferência milionária já em janeiro. A imprensa inglesa avança esta noite que o clube inglês está a chegar a acordo com o Futebol Clube de Porto para uma transferência a rondar os 70 milhões de euros. A cláusula de rescisão do extremo colombiano é de 80 milhões. Segundo o jornal The Sun, o Liverpool quer avançar já por Luís Dias para responder às ausências de Salah e Sadio Mané, que vão jogar a Taça das Nações Africanas. O internacional colombiano está assim próximo de deixar o Dragão já no mercado de inverno. Mais um alerta CM, este sobre Paulinho, passou o ano em Sevilha. O avançado do Sporting surge numa fotografia partilhada nas redes sociais por uma discoteca. Na imagem, que tem como protagonistas outras pessoas, o jogador do Sporting aparece em pano de fundo, aparenta estar descontraído e a fumar xixa, é uma espécie de tabaco. Fonte oficial do Sporting disse à CMTV que o local da passagem de ano de Paulinho se trata de um não assunto.